A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Corridas clássicas. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o segundo bloco do Café com Velocidade 531. Este bloco destinado a falar da corridas clássicas. Vamos relembrar um GP de Monza de 2008, um GP muito interessante. Já que você que é novo aqui no Café com Velocidade, eu vou te explicar. Nós temos essa dinâmica. Antes da Fórmula 1 correr numa pista, a gente faz um programa onde a gente lembra uma corrida que foi dessa pista. Pistas que tradicionais, né? Daqui a pouco a gente vai para Singapura, por exemplo, que é uma pista relativamente nova. Nesses casos a gente acaba abrindo para outros GPs de outras nacionalidades. Não sei se Singapura a gente já vai considerar que já tem um nível e a quantidade de corridas suficientes e tudo mais, mas a Rússia, por exemplo, essas pistas a gente acaba abrindo para Portugal, Argentina, África do Sul, esses lugares que já receberam a Fórmula 1, mas não recebem mais. Mas a Itália é tradicionalíssima. O que mais temos aqui são GPs da Itália para escolher. Os nossos apoiadores, né, que eu falei lá no começo do programa, no bloco número 1, se você ainda não ouviu, não deixe de ouvir. Se você ouviu, você já sabe que os nossos apoiadores têm aí o poder de escolher qual a corrida clássica. A gente se reúne aqui, os membros do podcast, cada um dá uma sugestão de qual corrida quer, a gente coloca em votação e eles decidem, e ganhou 2008. A gente está vindo aí numa sequência de provas de 2008, que é até interessante, que tem até um contexto para a gente falar. Bárbara Franzin, o título, briga pelo título, estava ali monopolizada nas mãos de Lewis Hamilton e Felipe Massa. Kimi Räikkönen já não tinha mais tantas chances assim, já estava muito pendendo para o Felipe Massa, mas foi um outro piloto que roubou a cena em Monza em 2008, Bárbara Franzin. É verdade, Raposo, essa corrida foi muito bacana, assim, eu achei bem legal de ter sido escolhida. Tudo bem que eu fui na onda, né, dos outros integrantes e queria continuar a sequência de 2008. Então eu falei, fiz uma forcinha aí para ajudar na votação, né, para essa corrida ser eleita, porque quem é apoiador ali no nosso grupo, a gente faz o maior lobby, gente. Vocês não têm ideia, cada um defendendo aí a sua corrida, e a gente, né, quando consegue emplacar, né, a prova, a gente fica feliz. Eu, pelo menos, acho super divertido. Então, foi muito legal essa prova. Confesso que eu não tinha, assim, tanto na cabeça o que tinha acontecido. Lembrava bastante da disputa, né? Claro, do Massa com o Hamilton, que foi o todo mesmo dessa temporada de 2008. Mas, gente, assistir aquele Vettel super jovem, né? Carinha de moleque ainda, mandando super bem na Toro Rosso, correndo com o Bourdais, que voltou também, né, esse final de semana para a Indy. Os dois ali fazendo uma classificação excelente, conseguindo destacar, né, a Toro Rosso, que era uma equipe que até então realmente só servia mesmo para fazer, né, ser a escola da Red Bull, né? Não que hoje é diferente, mas ela nunca tinha tido esse protagonismo, né? Então, eles conseguiram fazer com que a equipe fosse notada, né, como se fala hoje nas redes sociais. Usam muito essa frase, então foi bem interessante, sim, e eu acho que esse fato aí já coloca essa corrida como clássica, né, além, eu acho que de uns outros momentos, assim, que eu achei bem interessantes, então já tá aqui a defesa, né, eu acho que cumpriu aí o nome do nosso quadro, essa corrida. Uma vitória, Diogo Gomes, né? Essa é interessante como esse recorde vem sendo quebrado rapidamente, né? Porque Emerson Fittipaldi tinha a primazia de ser o piloto mais jovem a ter vencido uma prova, e passou-se aí anos e anos até que Fernando Alonso quebrou esse recorde do Emerson Fittipaldi.
E aí já não passou tantos anos assim para o Sebastian Vettel quebrar esse recorde do Alonso, e passou menos anos ainda para o Max Verstappen quebrar esse recorde do Vettel. Então, você acha que a gente ainda vai ver esse recorde sendo quebrado? Até que a gente tem que lembrar, né, que agora tem toda uma restrição de idades para entrar na Fórmula 1. Como é que você enxerga, Diogo Gomes, essas quebras desses recordes de idade de vencedores na Fórmula 1? Acho que o mais interessante é porque é um recorde que foi quebrado por grandes nomes, né? Porque lá no início, lá nos primórdios da categoria, eu não vou lembrar o nome dele, mas teve um piloto assim bem desconhecido, fez apenas algumas corridas e ele era o cara que tinha conseguido esse recorde, que manteve esse recorde durante muitos e muitos anos, porque enfim, antigamente não se corria com tão jovem assim, né? O Fangio começou a correr de Fórmula 1 já com seus 30 e tantos anos de idade, por exemplo. Era outro mundo, claro. Mas, como você falou, o Fittipaldi, o Alonso vem impressiona todo mundo lá em 2013, 2003. O Vettel depois quebra essa marca, e mais recentemente o Verstappen. Alguém tirar esse número do Verstappen, eu acho, apesar dessa tendência recente da Fórmula 1, com o próprio Max Verstappen e com o Lance Stroll, né, mais recentemente, eu acho algo quase impossível, eu diria, porque chegou-se num ponto em que ou o cara tem, sei lá, 15 anos de idade, ou ele não vai bater esse recorde, né? Lembrando que agora, como você falou também, existe uma nova regra, né? Para relação à idade, com relação à entrada na categoria, assim como existe em outras categorias, como a própria NASCAR Truck Series também. Então é um recorde, vai ser difícil de alguém conseguir tirar ele do Max Verstappen, mas enfim, eu acho que o que representa é que são grandes nomes, né, que vieram conseguindo isso aí, e pilotos que ao longo dos anos foram conquistando grandes glórias e permanecendo na categoria durante muito tempo, alguns com um pouco mais de brilhantismo, como o próprio Vettel, outros com um pouco menos, até por, enfim, decisões de carreira, como o Fittipaldi, ou até o Alonso também a gente pode inserir, mas eu acho que o que marca tudo isso é que a gente pode dizer que ali o Vettel nasce, né? Porque ele já tinha feito testes, claro, com a BMW Sauber e tudo mais, já era apoiado pela Red Bull naquela época, mas quando ele nasce de vez, para deixar de ser o cara que, poxa, já vinha impressionando, já vinha andando bem, e com um ano e meio só de Fórmula 1, e ele vira o cara que, bom, passa a ser um vencedor, afinal de contas, né? Depois disso, definitivamente começa a se falar em, o Ron Dennis, naquela época na McLaren, vai olhar ele, o Luca de Montezemolo, que naquela época o presidente da Ferrari, vai olhar ele, enfim, é quando dá aquela grande mudança, aquele grande ponto a mais na carreira dele, ele que a essa época aí já estava acertado para poder passar para a Red Bull, né, a equipe mãe, né, mas que nessa temporada aí acabou ficando, ironicamente, atrás da Toro Rosso, mas o final de semana, né, como um todo, foi perfeito. A gente tem que destacar isso, porque na qualificação ele já tinha largado da pole, e uma pole até com certa facilidade, eu diria, porque é uma pole que a transição entre Q1, Q2 e Q3, ela foi bem diferente, né? As voltas do Q3 são quase 2 segundos mais altas que a do Q1, por exemplo. Então houve uma mudança muito grande entre as classificações, ele foi adequando bem a isso, e na corrida ele foi absolutamente perfeito, a estratégia também encaixou bem, apesar das duas paradas. Alguns pilotos conseguiram até fazer em uma, como o próprio Alonso, mas é um final de semana perfeito que realmente mostrou para todo mundo de fato quem era o Vettel. Eu tenho só que pedir uma desculpa aqui pro Leandro JF, que é o nosso estatístico do programa, que eu fiz uma confusão. Esse recorde de Fittipaldi, Alonso, Vettel é de título, não é de vitórias. De vitórias, tem até aqui a lista, né, dos 10 mais jovens a vencer. O Max Verstappen encabeça essa lista aí com 18 anos, 7 meses e 15 dias. Depois vem o Sebastian Vettel, Fernando Alonso. Na quarta posição vem o Troy Ruttmann, que venceu em Indianápolis 52 com 22 anos, 2 meses e 19 dias. Depois vem Bruce McLaren, Lewis Hamilton em sexto, Kimi Raikkonen em sétimo, Robert Kubica em oitavo, Jack Hicks em nono e Michael Schumacher é o 10º colocado aí em vencedores por questão de idade. O que eu tinha falado antes lá, foi uma confusão minha do Fittipaldi passando o bastão pro Fernando Alonso, que depois passou pro Vettel. Foi questão de títulos e não de vitórias, mas o que você falou sobre a vitória do Vettel não deixa de ser verdade, continua aí no contexto. Sem dúvidas. Que realmente... Lembrando que ele tinha 21 anos e 73 dias essas alturas, né? Sei que o recorde hoje é do Verstappen com 18 anos de idade, algo que... impressionante. E então, e com essa limitação de só poder entrar depois dos 18 hoje na Fórmula 1,
se essa limitação continuar e perdurar aí pelo futuro, é praticamente impossível. Impossível não vou falar, né? Porque tem 7 meses aqui, né? Foram 18 anos e 7 meses. Vai que entra um moleque com 18 anos e consegue vencer antes dos 7 meses e tal. Mas eu creio que esse é um recorde que vai demorar um bom tempo para ser quebrado. A não ser que quebrem essa regra de limite de idade mínima para entrar na Fórmula 1, aí as coisas podem mudar no futuro. Tiago Santa Rosa, o nosso querido Reginaldo Leme, bateu, não sei se você assistiu na transmissão nacional, na internacional, mas bateu muito na tecla, na ex-Minardi vencendo, o Galvão Bueno sempre ressaltando ali, né, o poder daquela equipe Toro Rosso, que era o mago das pranchetas, né, o Adrenil, que projetando o carro, até não sei qual era realmente o envolvimento do Adrenil ali. Hoje a gente sabe que a Toro Rosso tende a seguir uma linha de desenvolvimento aí diferente. E tinha o engenheiro do Senna, e tinha o Berger como comandando a equipe. Realmente, para a época, foi realmente um belo feito, né, o Rosa, porque ver equipes pequenas, equipes médias vencendo na Fórmula 1 não é algo que a gente vê todos os dias. Ainda mais numa Fórmula 1 que você contextualmente verificava já muitas montadoras participando ativamente, né? Um investimento muito pesado. Como a gente falou recentemente da Bélgica de 2008, né? E fizemos essa dobradinha com a Monza. Até é legal a gente mencionar de novo nesse programa que lá tinha a Toyota, tinha a Honda, tinha a BMW, que já era a dona da Sauber, a gente tinha a Renault, a gente tinha McLaren com a Mercedes trabalhando ativamente, Ferrari. Então, assim, eram muitas marcas envolvidas e era muito dinheiro gasto. A Red Bull veio com um prospecto diferente, pegou uma equipe menor e estava fazendo aquele trabalho que hoje já é comum, né, de desenvolvimento, de um time de desenvolvimento junto na Fórmula 1, que não é só um time de desenvolvimento, também ajuda no marketing da equipe. A gente tem que lembrar que a Red Bull, além de ser uma empresa de bebidas, também é uma empresa que o marketing faz muita diferença. Em alguns casos, em alguns momentos, eu até acho que é uma empresa mais de marketing do que de bebida em si. E ali não foi o marketing, ali foi o talento, foi o trabalho, foi essa coisa que você mencionou de uma estrutura, pessoas trabalhando em conjunto que deu certo. Pegaram o que era o espólio da Minardi, uma equipe pequena, tradicionalmente andava no final do pelotão, e depois de 2 anos de trabalho, chegaram a esse ponto com um Sebastian Vettel que era surpreendente, mas não era uma surpresa que ia conseguir se destacar na Fórmula 1, né? O Vettel é aquele piloto que andou na BMW durante os testes, quando era permitido nas sextas-feiras andar, né, com um carro extra, e ele andava muito bem, fazia até primeira colocação, que era um fato na primeira sexta-feira dele, liderou o treino livre da sexta-feira, que chamou já muito atenção, né? E aí, quando ele foi para a primeira corrida, substituindo o Kubica naquele GP dos Estados Unidos, pós-GP do Canadá, que o Kubica se acidentou gravemente em 2007, ele já conseguiu pontuar. Então, assim, era uma questão de tempo. Só que aí o tempo foi muito precoce para ele nesse sentido, e a vitória em Monza foi de todas as maneiras espetacular. Ainda mais espetacular porque foi uma vitória sólida, né? Uma conquista maiúscula, né? Com uma pilotagem praticamente perfeita, sem ser incomodado, sem ser ameaçado em nenhum momento, abrindo mais de 10 segundos por uma McLaren na segunda posição. Tudo bem que era o Kovalainen, que, né, é um piloto que se provou ao longo do tempo um piloto fraco no geral para a Fórmula 1. Mas era uma McLaren que poderia e teria condições, por que não, de brigar com ele. E ele mostrou
toda uma maturidade que ninguém esperava. Foi, de fato, uma vitória épica. Não pode se negar que aquelas mãos na cabeça, aquelas mãos no capacete, aquele close do câmera no final da corrida, aquela imagem chama a atenção até hoje, né? Mostrando como que aquilo foi impressionante para um menino ainda que hoje é um dos maiores pilotos da sua geração. Só confirmando rapidamente o resultado, antes da gente continuar nas discussões, para dar até para o nosso querido ouvinte se situar, né? Então, a vitória do Sebastian Vettel de Toro Rosso, seguido do Kovalainen de McLaren e do Robert Kubica de BMW, esse foi o pódio. E completando os 10 primeiros, vem depois Fernando Alonso de Renault, Nick Heidfeld de BMW, Felipe Massa de Ferrari, Lewis Hamilton de McLaren, Marco Webber de Red Bull, Kimi Raikkonen de Ferrari e Nelsinho Piquet de Renault. Diogo Gomes, explica aí para o pessoal entender onde é que estava Felipe Massa e onde é que estava Lewis Hamilton, os dois que possuíam os carros mais velozes e os dois que tinham a primazia de brigar por título. Por que esses dois não estavam na briga por essa vitória? Tiveram um problema, né, na classificação. O Massa nem tanto, o Massa larga em sexto, se não me engano. Mas o Hamilton, assim como o Raikkonen, mais precisamente, eles têm um problema na classificação ainda no Q2, porque eles não conseguem... enfim, estavam naquela mudança, né, a todo o tempo da chuva, chove, não chove, é chove ou chove mais forte, né? E no momento que a chuva deu uma diminuída, eles dois, o Raikkonen e o Hamilton, tentaram arriscar os intermediários, e pouco depois a chuva caiu de vez, e aí complicou eles totalmente, né? Porque aí teria que ser o pneu para pista, ou o pneu para pista extrema, enfim. E aí eles não conseguiram fazer nada. O Hamilton chegou a rodar, inclusive, na classificação, e aí ficaram lá na 14ª, 15ª colocação. Foi mais uma escolha, né? Quando eles conseguiram voltar para os boxes para trocar, para colocar o pneu para chuva extrema, mas não conseguiram tempo suficiente para conseguir uma volta melhor, para alcançar uma volta melhor, então largaram aí do final. Destacar a recuperação absurda do Hamilton durante a corrida, é uma das coisas assim mais lindas que eu vi em termos de recuperação na Fórmula 1. O resultado final, ele não reflete o quão incrível foi a corrida do Hamilton. Por outro lado, eu sei que a sua pergunta inicial foi sobre o Massa, mas já que eu falei do Kimi na classificação, por outro lado, o resultado final reflete bem o que foi a corrida patética do Kimi Raikkonen, que não fez absolutamente nada. Enfim, ele já não estava fazendo nada para inteira, né? Essa foi mais uma corrida. Mas o Hamilton, ele faz uma corrida absurda de recuperação. Ele tá com o carro mais pesado, então, não sei se isso ajudou na chuva, mas enfim, ele faz um primeiro stint muito longo. Ele quase conseguiu fazer só em uma parada, mas ele faz o primeiro stint muito longo por estar com o carro muito pesado. Só que isso fazendo ultrapassagens constantes. Ele larga em 15º, vai galgando posições, em determinado momento ele tá na quarta colocação, é quando ele tem que fazer a parada dele. Então, assim, foi um ponto realmente impressionante. Mas pro final, você tem aquela condição ali de chove, não chove, acaba chovendo, enfim. Mais pro final, e aí você tem uma mudança na estratégia, né? O Kubica, Alonso, enfim, alguns pilotos acabam parando na hora certa e no final fazendo apenas uma parada no total da corrida, e acabou roubando essa posição, vamos colocar assim, tanto do Massa também, inclusive, quanto do Hamilton, né? O Alonso, o Kubica, aquele pessoal ali acabou chegando em quarto, quinto, sexto, o Heidfeld também, acabaram roubando essas posições por conta da estratégia, mas a corrida do Hamilton foi impressionante. Bárbara Franzin. Era fim de agosto, início de setembro de 2008, e as pessoas se perguntando por que é que a Ferrari renovou com o Kimi. É fim de agosto, início de setembro de 2017, e as pessoas perguntando por que é que a Ferrari renovou com o Kimi. Então, Raposo, eu tava até pensando nisso antes mesmo de você jogar a bola para mim, porque a gente estava falando um pouco do Vettel, e aí eu fiquei pensando nessa relação 2017, 2008, porque querendo ou não, quando a gente assiste uma corrida clássica, ainda mais quando a maioria dos pilotos ainda está em atividade, né? Tem muitos aí desse grid que a gente ainda acompanha hoje. Não tem como a gente deixar de comparar com o que está acontecendo atualmente, né? Então, é muito a questão do Raikkonen para mim, porque eu também me faço essa pergunta, né? Mas
hoje em dia eu já vejo mais claramente que é um cara que vai deixar o companheiro de equipe pintar e bordar e ele vai ficar o cara que vai incomodar. Tá ali, faz o trabalho dele, ganha a grana e vai embora. E em 2008 ainda era um pouco a retribuição, né, do título que o Raikkonen ganhou pela equipe, então ele estava meio que devolvendo o favor para o Felipe Massa, só que daí para frente isso não aconteceu mais, né? Não dava para dizer que ele se sustentava por conta disso. E muitas coisas aconteceram, né? Ele saiu, voltou e veio destruindo na Lotus, mas perdeu o brilho de novo. Assim, impressionante quando ele tá na Ferrari, porque meio que dá uma apagada, assim, né? Mas eu ia comentar sobre o Vettel ter vencido essa corrida, quando a gente tinha Hamilton e Massa como protagonistas, e hoje a gente tem o Vettel e o Hamilton aí protagonizando uma batalha duríssima, né, pelo campeonato da Fórmula 1. Então é interessante ver que depois de tantos anos, assim, as peças se movem, mas os personagens ainda são importantes e estavam mostrando desde essa época que eles podiam e merecem, né, correr até hoje, porque estão entregando resultados, que muitas vezes a gente comenta aqui, né, que tem uns pilotos que já deviam ter aposentado, que já deviam ter ido para outras categorias que na Fórmula 1 não está rendendo, e é interessante ver os dois ainda, né, num alto nível, competitivos, o Vettel ainda começando, o Hamilton já brigando pelo título, então acho que foi muito feliz a escolha dessa corrida e é interessante olhar por esse lado também. Com certeza, o enigma do Kimi Raikkonen foi bom por essa coincidências, né? Porque a Ferrari acaba de renovar com o Kimi, né? Até tema que a gente tinha colocado para discutir no programa, e também vinha de uma renovação nessa época em 2008. O Reginaldo Leme até cogita, né, de que seria para apaziguar as coisas e fazer o Kimi trabalhar para o Felipe Massa, então resolveram renovar logo com ele para ele poder decidir, né, fazer o jogo de equipe, já que ele não havia feito na Bélgica a corrida anterior, que nós discutimos semana passada e tudo mais. E teve, né, uma alfinetada muito interessante, Rosa, não sei se você percebeu, não sei se você viu na Globo, no momento em que o Massa vaza a primeira chicane numa disputa, se não me engano, com o Nick Heidfeld, e ele devolve a posição para o Nick Heidfeld, né, e o Galvão Bueno, o Reginaldo, fala assim, isso sim é devolver a posição. Aí fazendo, né, uma analogia ao que o Hamilton fez na corrida anterior na Bélgica, que foi uma devolução que para eles não tinha sido uma devolução verdadeira e tal. Eles até falam, né, isso sim é uma devolução, deixou o cara passar por inteiro e tudo mais. Não, e o mais engraçado, Raposo, é que a corrida acabou tendo muitos eventos, muitas disputas, que os pilotos se resguardaram por conta de tudo que tinha acontecido. Eu acho que teve mais outras 2 ou 3 ultrapassagens que tivemos também o piloto passando a primeira chicane, devolvendo a posição, e aí ele não podia atacar nem na segunda chicane, porque a ideia que vinha na época era, eles tinham que devolver a posição e não poderiam atacar até a próxima freada. E como ali em Monza a freada é longe, né? No caso são pouquíssimas curvas, então a tendência era, o cara passou só lá depois, né? Lá embaixo, vamos dizer assim, depois da chicane só podia atacar lá na curva do Lucas de Graça com o Fábio Lemmer. Exato, lá na parabólica. Errou na chicane, eles só podiam atacar lá na parabólica, do outro lado. Basicamente isso. Tivemos vários eventos que acabaram, de certa maneira, sendo prejudicados por conta disso, que não tirou o brilho e a graça da corrida, mas sim fez com que a análise, de certa maneira, do pessoal da transmissão, e eu assisti pela transmissão nacional também, ficasse marcada nesse ponto. E marcada, claro, na questão da rivalidade Hamilton-Massa, da disputa de título e tudo mais, que era até um pouco desnecessária, né? Lembrar disso, menosprezando um pouco o Hamilton por conta do Felipe Massa. Até porque o Massa, em alguns momentos, também perdeu tomada e tudo mais, né, Raposo?
Exatamente, né? O Massa costuma culpar muito o Piquet pela perda daquele título dele em 2008, mas se a gente fizer esse exercício de assistir a temporada 2008 por inteiro, a gente vai ver... E tá tendo a oportunidade, né, no quadro Corridas Clássicas, a gente acabou fazendo uma sequência muito interessante, né? Começou com Singapura lá atrás, por conta de tudo que aconteceu, né? Singapura 2008, talvez uma das provas mais polêmicas da história da Fórmula 1, por tudo que se descobriu na Bélgica em 2009, né? Mas aí a gente já fez Hungria, fez Bélgica e fez Monza. Quer dizer, a gente, essa temporada de 2008, revisitamos bastante. Fizemos Interlagos também. Acho que já fizemos Interlagos também em 2008, não foi? Ou seja, né, o pessoal pode ficar tranquilo que logo, logo não vai ter mais 2008, tá, gente? A gente vai ter que ir pra outra temporada. O que também só prova como essa temporada Hamilton-Massa foi marcante, não por ser Hamilton e Massa, mas pelos eventos em si. Mesmo a prova da Hungria, que o pessoal questionou a escolha, aquela quebra do Massa é, assim, um fator, também um dos fatores terrível. Preponderantes para o resultado final do campeonato. Mas não o único, né, Raposo? Diogo Gomes, uma Toro Rosso vencendo, ou Toro Rosso, como você queira, vencendo. A gente vive uma fase na Fórmula 1, eu faço até um desafio para vocês, mas tem que responder de bate-pronto. Qual foi a última vez em que um carro não Ferrari, não Mercedes ou não Red Bull venceu na Fórmula 1? Deve ter sido uma McLaren, né? Mas aí era McLaren Brasil 2012? Mas era Mercedes. Mas ele falou com relação à equipe, né? Porque equipe. Essa Toro Rosso era Ferrari. Equipe que eu tô perguntando. Porque aí com certeza é a McLaren, né? Uma outra fase. Diogo, quer arriscar? Não, a minha resposta é essa. Eu tô tentando estender sua pergunta mais ainda. Não sei se você tem um número. Se tirar a McLaren também. Não, a McLaren tem que tirar, porque não vence a zilhões. Mas a última vitória de um carro que não era Red Bull, que não era Mercedes ou que não era Ferrari, foi a Lotus do Kimi Raikkonen na abertura da temporada 2013 no GP da Austrália. Do início de 2013 até meio de 2017, ou deu Ferrari, ou deu Mercedes, ou deu Red Bull. Quando é que essa Fórmula 1 vai permitir novamente que uma equipe de meio de pelotão vença uma corrida, Diogo Gomes? Não, mas essa Fórmula 1 2008 não permitia, não. Isso que aconteceu aí foi algo muito, 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 muito fora do normal. Em uma Monza em que nunca chove, chovendo 2, 3 dias seguidos, em uma classificação totalmente embaixo de chuva, com Ferrari e McLaren errando juntas, inclusive. Sobrando ali, claro, em cima da qualidade de um carro um piloto que andava muito bem na chuva, de um carro que estava muito bem na chuva. Mas olha que em 2008 a McLaren venceu, a Ferrari venceu, a BMW venceu. A BMW era a Red Bull de hoje. A Toro Rosso venceu e a Renault venceu. Foram 5 equipes diferentes vencendo em 2008. A Red Bull venceu de um jeito estranho, vamos colocar dessa maneira, a famosa Singapura 2008, né? Depois até tiveram Fuji também, que foi uma vitória mais bonita, mas eu acho que, na realidade, eu não acho que tem uma diferença tão grande não, viu? Infelizmente. É muito McLaren Ferrari e as migalhas sobrando para BMW Sauber, e hoje é muito Mercedes Ferrari e a migalha que sobra Red Bull, mas precisamente o Ricardo. Vai lá eu acho que você quis falar Renault, mas você falou Red Bull, né? Singapura 2008. Que foi o Fernando Alonso que ficou com a vitória, mas ele venceu em seguida no Japão também. Não, então, exatamente. Sem maracutaia. Foi sem maracutaia, mas também em condições não comuns, né, digamos assim. Não, condições comuns para Fuji, sim. Fuji é normal aquele monte de chuva. Mas enfim, 5 equipes diferentes venceram em 2008. E a gente vem aí de praticamente, de 5 temporadas que só 3 equipes vencem. Enfim, eu não vejo esse paralelo. Essa linha aí eu não concordo, não. Que vai muito assim no imponderado, né? E como a gente acabou de falar, 2008 teve algumas coisas do imponderado acontecendo aí ao longo da temporada. Inclusive fatores climáticos também, né? E isso conta bastante. E por falar em fator climático que o Diogo mencionou, até por conta de Fuji, por conta tudo de que aconteceu em Monza, eu fiquei olhando aquelas 2 primeiras voltas e o safety car saindo logo
depois de 2 voltas e pensei, nossa, engraçado que 2008 dava para ter corrida com aquele tanto de chuva. Interlagos o ano passado estava chovendo menos e não teve corrida. Assim, eu fiz chuva. Eu fiz esse paralelo na hora e assim, era muito mais chuva que estava acontecendo em Monza no momento que dá a largada. É lógico que a chuva para e aí a pista melhora enormemente. Interlagos não, ela continuou o tempo todo, mas não continuou forte, continuou daquele jeito, que teve uma corrida e que teve uma corrida, vamos ser sinceros, excepcional, com um brilhantismo muito grande dos pilotos. Inclusive, eu acho que tem o comentário, acho que o Raposo vai mencionar alguma coisa, lembrando que não teve nenhum abandono nessa etapa. Então vamos aos comentários recebidos no Café com Velocidade. Eu vou quebrar seu galho, Diogo. cafécomvelocidade@gmail.com sobre corridas clássicas. E alguém, achei aqui, alguém tinha desalinhado aqui para mim perder, mas eu achei. Leandro JF, histórica mesmo essa, bem interessante. Massa fez o básico na chuva e Hamilton foi herói, assim como Vettel. E talvez seja por isso que esses dois gênios estejam no auge até hoje. PS, percebam que ninguém abandonou. Ô Raposo, eu queria comentar justamente essa parte que ele fala do Massa fazer o básico na chuva, porque eu até fiquei impressionada, né? Depois a gente vê ele rodando várias vezes numa corrida que tinha Silverstone com chuva. Ele conseguiu se manter relativamente bem em Monza, né? Eu falei, acho que nessa corrida, será que ele vai rodar? Será que ele não vai rodar? Então, eu falei, nossa, né? Como... Até falei com o Cesarino isso. Falei, nossa, como faz falta daquele Massa de 2008, né? Que se você colocar para comparar com o de hoje, assim, é completamente diferente, né? Óbvio, né? Ele era muito mais combativo, ia para cima, fazia umas manobras relativamente arriscadas numa pista que ainda estava secando, mesmo tendo os problemas com a chuva, né? Então esse fez o básico aí, eu acho que é bem, bem certeiro do JF. Na minha listagem tem o abandono de Giancarlo Fisichella na volta 11. É verdade. Ele toca com o Coulter, se não me engano. O Coulter tocou nos 3 caras, inclusive, nessa corrida. E aí ele fica a asa dianteira fica danificada, pouco depois entra embaixo do carro e aí ele bate. Foi com o Coulter mesmo. Mas foi o único. Esse JF já não é mais o mesmo com as estatísticas. Jailson Fernandes, abre aspas, uma grande corrida foi esse GP da Itália de 2008. Um GP da Itália sob chuva, no velocíssimo circuito de Monza com chuva, não podia deixar de ser ao menos interessante. Inclusive, li que foi o primeiro do GP da Itália da Fórmula 1 e não me lembro se o único até então a correr sob chuva. Eu não sei se... Não tenho recordações se tiveram outros GPs da Itália com chuva. E aí Mas o Diogo até menciona isso, porque eu também não lembro. Eu não lembro, sinceramente. Não lembro de nenhuma outra edição com chuva igual teve desse ano. E aí ele pontua alguns destaques, né? Vettel, o que o alemão fez foi histórico. O então mais jovem a largar na frente e a vencer uma corrida de Fórmula 1, mesmo sem muita experiência, conseguiu dominar a prova naquelas condições adversas. Pergunta para Bárbara Francin. Hoje o recorde de precocidade pertence a Verstappen. Qual a opinião de vocês sobre pilotos iniciarem a carreira tão novos na Fórmula 1? Tem que ter um limite? Quando um piloto está pronto para a Fórmula 1, Bárbara Francin? Bom, essa é uma discussão que a gente já teve aqui, né? Na época que se instaurou aquela regra de tem que ter tal idade, não pode, né? Agora é só mais de 18 anos. A gente foi também contra e a favor do Verstappen. Eu lembro que eu era das que estava contra, né? Muito novo esse menino, vai fazer bobagem, isso e aquilo. Mas no fim das contas acabei queimando a língua, porque ele foi bem, venceu e acabou derrubando esse recorde. Eu acho que se o piloto demonstra desde muito cedo que ele tem velocidade, que ele tem uma mentalidade boa, que ele não fica tão pressionado, sabe? Ele pode, sim, ir para uma Fórmula 1, né? A gente viu ao longo dos anos pilotos cada vez mais jovens indo já para a categoria máxima, do automobilismo, né? Eu acho que é um pouco aí, sim, dá para correlacionar com o futebol, que a gente vê meninos muito jovens que já vão para outros países, né? Principalmente para a
Europa e às vezes acabam nem fazendo carreira no Brasil mesmo. Então dá para fazer esse paralelo que tem que se lapidar os talentos, alguns vão mais rápido, outros vão demorar um pouquinho mais, então eu acho que não sei dizer exatamente quando o piloto está pronto para a Fórmula 1, se não poderia trabalhar com isso, olha só. Acho que pode ser uma profissão boa aí. Mas eu acredito que alinhado a condição mental com velocidade e resultados, pode ser um bom indício aí. Alguém ia falar alguma coisa. Eu ia prosseguir com o e-mail do Jailson, mas eu percebi que você tinha uma continuação, tá. Eu fiz a minha pausa. Mas ele continua com o Lewis Hamilton, né? Como comentei acima, o feito do Vettel foi histórico. Mas para mim o destaque da corrida foi Hamilton. Saiu de trás brigando com touros que encontrava à frente e fazendo grandes ultrapassagens. Que piloto! E olha que tem gente que fala hoje que ainda que ele não é tudo isso. Foi sorte de ter apenas carros bons na sua carreira. Ele coloca entre aspas aqui os argumentos dos detratores de Lewis Hamilton. Discordo, diz o Jailson, um dos melhores da história. Pergunta para o Fábio Campos se ele estivesse no bloco, né, o Jailson, mas nem todo mundo nesse programa faz o dever de casa. Vocês puxem a orelha depois dele fora do ar. Vamos repassar essa pergunta então para Diogo Gomes. Podemos usar como exemplo essa prova para confirmar sua teoria de que o Hamilton hoje em dia é bem menos agressivo do que o início da carreira dele? Diogo Gomes, faz de conta que você tem essa teoria e responda. Não, mas eu também tenho essa teoria, então dá pra responder fácil. Sim, dá pra comprovar, porque eu até citei, na maneira como ele vem se recuperando é algo impressionante. Inclusive ele faz algumas ultrapassagens que fica uma dúvida ali de, poxa, será que ele não cortou demais a chicane X ou a chicane Y? Mas ele vai pra cima, tem um determinado momento da corrida em que ele, eu não vou dizer joga, mas ele dá uma bela de uma forçada em uma das Toyotas, se não me engano, o Glock, para fora da pista, logo após a primeira chicane. Então, era sim o Hamilton mais agressivo. Isso a gente tem que colocar, que ele entrou para essa prova 2 pontos atrás do Felipe Massa no campeonato. Então, ou melhor, à frente do Felipe Massa no campeonato, né? Acabou saindo apenas 1 ponto à frente. Perdeu 1 pontinho ali, porque o Massa chegou uma posição à frente dele, e esse aí era o famoso sistema de pontuação, onde ia do primeiro até o 8º. Então, sim, dá para comprovar. Era o segundo ano na Fórmula 1, tinha a equipe dominada, né? O Rico Kovalainen não fazia frente de maneira alguma, então era um Hamilton mais agressivo sim, conforme o tempo foi passando ele foi perdendo isso. Ele era meio que um Verstappen ainda, né? Só que talvez não, de fato com um carro ainda melhor. Mas com os anos ele foi perdendo isso, ainda dá algumas amostras em determinados momentos, mas essa quase que loucura, eu diria, foi se perdendo, talvez com experiência, talvez seja positivo, talvez seja negativo, não estou nem exatamente julgando isso. Acho que até o Fábio Campos tem uma posição mais formada sobre se é positivo ou negativo, mas que ele vai perdendo conforme os anos vão passando essa agressividade, eu acho que é bem claro. Eu tenho minha dúvida, será que ele perdeu essa agressividade ou hoje ele tem um carro que não exige dele essa agressividade? Esse é o ponto. Eu será tô que com os carros você. de hoje não permitem isso? Não, eu tô com... Eram pneus diferentes. Lembra os pneus dessa época aí? Para degradação era quase zero. Teve um piloto aí nessa corrida que no início da prova teve uma disputa intensa com o Felipe Massa, um tal de Nico Rosberg, que depois mostra um pouco o que é o Hamilton brigando com esse carro que ele tem aí, quando tem um piloto de igual para igual, ou até em alguns momentos melhor do que ele, brigando. O que acontece? Então, assim, acho que a teoria do Raposo se faz justa, sim. Ele tem um carro tão bom hoje que é muito difícil de brigar com ele. Vamos lembrar da semana passada, né, o Grande Prêmio da Bélgica, vamos lembrar o que aconteceu semana passada? Não, né? Praticamente semana passada, mas que tá aí, recente, na memória de todo mundo. E eu adiciono isso aí também, acho que aí meio que vai junto com a minha tese ou com a sua, de que a Fórmula 1, com o passar dos anos, ela foi forçando ele a fazer essa mudança, porque a gente tem que lembrar de 2012, que pra mim é assim, uma das melhores temporadas da história da Fórmula 1, e espero fazer muitas etapas daquele ano aqui nesse quadro, foi um ano que teve a grande queda, né? O 2011 já eram os pneus Pirelli, mas 2012 é quando tem aquele grande choque, que você tem 8 pilotos diferentes vencendo,
Você tem os pneus que desgastam de uma maneira absolutamente inacreditável. Então o Hamilton estava com a McLaren que não segurava em termos de confiabilidade, quebrava muito, inclusive quebrou quando ele estava liderando corridas, eu lembro de Abu Dhabi, por exemplo. Mas era um carro, o pneu em si, ele exigia que o piloto fosse mais macio, né, mais tranquilo nessa guiada. E não contava muito com o Hamilton nisso. Ele conseguia classificações incríveis, conseguiu várias poles, inclusive nesse ano, 2012, mas para a corrida ele não conseguia vir, ele caía bastante. Inclusive foi o ano que o Button, naquela tocada mais macia dele, conseguiu enfrentar e inclusive bater o Hamilton. Então, eu tenho a impressão que a Fórmula 1 como um todo também, desses pontos, tem inúmeros pontos aí, mas um desses pontos também, a Fórmula 1 ela mudou, né? Ela não é mais a Fórmula 1 que aceita brigar tanto com o carro como se aceitava aí em 2008. 2009 é quando começa a mudança, eu diria. E aí 2012 é quando isso chega num ponto máximo. Talvez 2017, com esses pneus que desgastam menos do que 2015, 2014, enfim, a gente esteja voltando, né, para um rumo em que o carro aceite ser mais brigado, digamos assim. Mas antes disso era muito trilho, sabe? Não dava para brigar fora disso. E para complementar o e-mail do Jailson, ele fala sobre as punições. Ficou evidente a grande preocupação da equipe de pilotos com punições, reflexo do ocorrido no GP anterior da Bélgica. Ainda bem que hoje em dia a mentalidade é diferente. Bastava ver um toque entre carros numa disputa para gerar uma investigação. Isso só atrapalhava o espetáculo. E olha que eu acho que tiveram punições em excesso no GP da Bélgica de 2017, hein? Mas isso é assunto lá para o bloco número 1. Se você não ouviu, vá lá e ouça o que foi dito sobre as punições na Bélgica 2017. E por último, não poderia deixar de comentar sobre a transmissão nacional. Como sempre, culpando a Ferrari por não ajudar o Massa, alegando que a renovação do Kimi estava atrelada a essa colaboração com o Felipe na disputa do campeonato. Sobre transmissões, ô Jailson, daqui a pouco vem Bárbara Franzin com aquilo que só ela ouviu. Pra gente fechar, Marcelo Cesarino. Abre aspas, muito boa a escolha da corrida clássica. Corrida movimentada, ultrapassagem, sem asa móvel, punição zero e uma vitória histórica do Vettel de Toro Rosso. Um Hamilton bem mais agressivo e interessante de se ver. Finalmente Galvão acertou uma previsão, dizer que o Vettel seria genial e vencedor na Fórmula 1. Qual seria o item que a Fórmula 1 piorou nestes 10 últimos anos, hein, Thiago Santa Rosa? Difícil, hein? Essa é difícil, eu tava pensando aqui também. Não, essa é difícil. Essa eu acho que eu vou dar uma de Thiago Raposo. Pra mim... Não, eu respondo então. Se você fica em cima do muro, eu desço você do muro. O que piorou na minha foi as ultrapassagens artificiais, com artifícios do DRS. Como o como o Cesarino pontuou aí, sem DRS nessa época, e ultrapassagens aconteciam. 2008, mas 2008 não foi isso, gente. Essa foi uma corrida muito atípica. E fora que é o seguinte, né? Engraçado que essa corrida tem muita ultrapassagem que é na base, assim, não é na disputa da freada, tem várias ultrapassagens que acontecem no meio da reta também. As mais bonitas, claro, as que chamaram mais atenção foram freadas, tudo, mas facilitadas não, mas que eram possíveis por conta da condição climática, não da aerodinâmica desses carros. Esses carros, por sinal, tem que lembrar, né? Tem a BMW com chifres, tem a Ferrari com um bico com asa dupla. Quer dizer, cada equipe utilizando recursos ali que faziam que o ar ficava muito sujo e nenhum carro conseguia aerodinamicamente ficar próximo do outro. Então tem isso. É interessante a gente falar sobre o carro, né? Porque essa é uma temporada com asas traseiras baixas e largas e asas dianteiras estreitas, né? E aí, para 2009, muda-se o conceito da Fórmula 1, que durou até 2016, e em 2017 volta ao que era 2008. Então, meio que a gente pega essas duas temporadas, né? A última temporada e a primeira temporada entre aquele carro que era completamente diferente, né? Que a asa traseira era estreita e alta, e o bico lá na frente era super largo e tudo. Então realmente é bem esse retorno ao carro de 2008, a temporada 2017.
Dá para fazer esse paralelo também, mais um paralelo entre 2008 e 2017. E com isso, Bárbara Franzin, eu encerro o quadro das corridas clássicas e eu pergunto para você, o que é que só você ouviu? Então, nada. Não, eu vou explicar, calma, não, vou me explicar. Eu sempre faço questão, né, de acompanhar as transmissões na Globo, porque eu acho divertidíssimas, mas nesse fim de semana eu procurei a transmissão lá no YouTube, como sempre, mas estava meio ruinzinha a qualidade, aí eu acabei indo para um streaming gringo, que eu também me arrependi, na verdade, porque era cheio de propaganda no meio, ai que ódio. E aí no meio do caminho eu quase me arrependi, voltei, mas eu segui. Falei, não, comecei aqui, vou terminar aqui, mas prometo que na próxima corrida clássica eu estarei devidamente preparada na transmissão nacional, tá? Só essa falha essa vez. Adicionar um então, que foi a única que me chamou a atenção. O Galvão, no início da transmissão, fala que o Luciano Burti não conseguiu participar da transmissão da classificação no sábado, porque ele estava correndo na Stock Car ou algo parecido, enfim, não lembro, classificando, sei lá que seja, pelo visto tinha que Stock Car naquele mesmo final de semana, e que estava esperando a decisão dos tribunais para poder saber se ele iria ou não para os playoffs. É porque a Stock Car ainda tinha playoff, e a época daquela briga danada que teve que esperar tribunal e tudo mais para decidir quem ia entrar e quem não ia entrar. Mas eu acho que foi uma coisa que marcou assim mesmo, aquelas coisas mais escrotas que a gente tinha acostumado a ver lá para trás, elas dão uma sumida nesses anos mais recentes. Eu não ia falar o que marcou não, mas eu vou falar que aqui é o compromisso, é que é a verdade. Eita. Vamos lá. Não, na verdade foi um engano na minha cabeça, né? Como eu acompanho praticamente só automobilismo, os outros esportes eu me confundo. Aí teve um momento que o Galvão fala das Olimpíadas, não sei o que lá, ele fala da Jade Barbosa e tal. Aí eu imaginei, nossa, hoje já tá na cadeira de roda, só que não é a Jade Barbosa que tá na cadeira de roda, né? É a Laís. Nossa. Eu poderia ter omitido, mas gente, ó, compromisso com a verdade. Tudo, os outros esportes eu manjo muito. Mas fora isso, eu também acho que não lembro de muita coisa que foi dito, não. Então a gente puxa a orelha de Bárbara Franzin, que ela volte pro próximo Corrida Clássica, com todas as anotações possíveis e imagináveis, pra gente discutir esse outro lado bem interessante do quadro Corridas Clássicas. Lembrando que este Café com Velocidade 531, além da Fórmula 1, do bloco número 1, ainda tem MotoGP e Fórmula Indy. Não deixe de ouvir também os outros blocos.